Muito boa noite para todos. Bruchim Abaim. Bom, acreditem se quiser. Eu sempre vejo que quando a gente se encontra, é sinal que mais uma semana já passou. Quando a gente combina algumas semanas uma atrás da outra, a gente forma um mês. Depois de um mês a gente forma alguns meses a gente forma um ano. Onde eu quero chegar. Então, acreditem se quiser. Daqui a pouco a gente já escuta alguém, um monte de gente mandando gravações do Kotel Amaravi, Adona Selihot, né? Bom, não é? A mulher, a esposa, fala que eu preciso, chamando a congeleira. E aí o rabino escuta aquela famosa pergunta: mas mulher precisa escutar o shofar? Ou é melhor escutar o shofar? Ou aquela mesma pergunta de todo ano: o que eu tenho que pensar na hora do shofar? Parece que é o primeiro Rosh Hashanah, o primeiro Yom Kippur do ano. Da vida, não do ano. Do ano desculpa, da vida. Né? Ou, mais uma das mais top 10 perguntas: esse negócio de não dormir em Rosh Hashanah, que quem dorme, o mazal dele, a sorte dele dorme. É história para boi dormir ou é verdade? Perguntas que voltam todos os anos, as mesmas, é engraçado, né? Mas não tem problema, mas são perguntas que voltam todos os anos. E aquela pergunta é a mais assustadora de todas: será que a romã não tem 613 caroços? Sempre que eu falo isso para algum grupo, eu tomo muito cuidado, porque tem algumas pessoas que a pressão sobe quando contam isso. Eu falo: é a única crença que eu tinha sobre os Hagim é que a romã tem 613 caroços. Se isso não tem, eu perdi minha essência como um Yehudi, não sobrou nada dentro de mim. Né? Ou tem mais algumas perguntas que eu tentei, uma ou duas, que são curiosas, que aparecem todos os anos, que essa é difícil de ter resposta, né? Por que em muitas das sinagogas faradiot, a Taret Nedarim tem a mesma quantidade de gente, ou talvez mais do que Rosh Hashanah e Yom Kippur? Perguntas difíceis de responder. Tá bom? Ou mais uma última pergunta, todas as perguntas são boas, mas se o shofar é o astro da noite em Rosh Hashanah, então dá para entender. Mas por que se toca o shofar em Yom HaKippur? Então são perguntas que a gente acaba escutando todos os anos e não tem problema. Não tem problema porque a gente acaba esquecendo e Baruch Hashem a gente volta a estudar de novo. Mas de fato, as perguntas todas são verdadeiras e algumas observações e outras perguntas. E de fato, tudo isso indica que, dobrando a esquina, os Hagim já estão aqui. Eu queria acrescentar mais uma pergunta. É o seguinte: por que todo ano, nessa época, em todos os lugares do mundo, inclusive aqui hoje à noite, se fala sobre o assunto chamado Teshuvah? O ano passado já falaram. Esse ano de novo, o mesmo assunto. Todo ano tem um assunto que uma vez por ano é obrigatório repetir. A gente já falou sobre esse tema o ano passado. Então eles contam que os Ashkenazim, eles têm, antigamente com certeza era assim, no salário do Rav, os Ashkenazim quando contratavam um Rav, o salário dele tinha duas coisas que ele é obrigatório a fazer. Quais são as duas coisas? A drashá de antes de Pesach e a drashá antes dos Hagim, falando sobre Teshuvah, falando sobre esse assunto. Então uma vez, falaram para o Rav: olha Rav, o senhor tem essas duas obrigações. Falaram: sim, estou cumprindo elas. Mas o indivíduo chegou lá do Shil, era Rav Ashkenazi, e falou para ele: Rav, poxa vida, duas drashot que o senhor tem que fazer. A drashá de Yom Kippur o senhor repetiu, de antes de Yom Kippur, o senhor repetiu exatamente a mesma coisa. Tem duas só que é a obrigação do senhor. Aí o Rav falou para eles: se vocês continuam fazendo as mesmas averot, por que eu não posso repetir a mesma drashá? Não é o caso aqui, mas
Mas a drashá, em todos os lugares do mundo, durante toda a história da humanidade, antes dos Hagim, que é o que a gente está beirando, se fala sobre esses dias. Então, obviamente, aqui a gente não vai repetir o que a gente já falou, ainda mais porque está gravado, eu não posso repetir. Sempre tento pensar alguma coisa nova, mas o assunto, obviamente, tem que ser tchuvá. Eu nem sei o que é tchuvá, eu vou ver junto com vocês. Vamos começar por aqui. Um dos episódios na Torá que tem uma ênfase grande, tem alguns psukim, alguns versos lá, é em Sefer Shemot, em Parashat Kitissá, o famoso Het HaEgel, o pecado do bezerro de ouro. Depois de poucos dias que o povo viu milagres e milagres e milagres na saída do Egito, eles vão lá e fazem idolatria. Eram pessoas gigantes. Agora tem uma coisa muito curiosa, isso a gente já tinha escutado, eu queria apontar alguma coisa que eu acho que a gente nunca tinha percebido sobre esse episódio e é marcante. É o seguinte, teve uma reação de Hashem depois do Het HaEgel. Hashem ficou feliz ou triste, que vocês imaginam? Triste. Como que um povo que viu milhares não, mas centenas de milagres, em poucos dias, de repente voltou e fez o Het HaEgel. É algo muito difícil de se entender. Então Hashem ficou muito chateado. Idolatria? Agora, teve uma coisa que Hashem falou, e foi a única coisa que Hashem falou, isso está me doendo. O que está te doendo? Hashem não falou, eu estou chateado que vocês fizeram idolatria. Óbvio que Hashem estava, mas o que aparece na Torá? O que machucou Hashem? Quando a gente belisca alguém, ele grita pelo beliscão. Qual foi o beliscão que fez Hashem ficar chateado? O que chateou Hashem depois do Het HaEgel, depois do pecado do bezerro de ouro? Pessoal, olhem o que está escrito na Torá. Literalmente, na cara, não tem que nem, é só traduzir, não tem que explicar nada. Vayomer Hashem el Moshe. Logo depois que o povo fez o Het HaEgel, disse a Kadosh Baruch Hu para Moshe, Raite et ha'am hazeh. Eu olhei esse povo, eu vi esse povo, eu estou observando esse povo. Moshe Rabbeinu falou, eu também estou junto com você, Hashem, nessa. E Veine am keshe orevu. A única coisa que Hashem reclamou foi que esse povo ele é cabeça dura. Ine am keshe orevu. Eu tinha certeza que Hashem ia falar, poxa, como que eles fizeram idolatria? Como que eles... Tá certo que essa foi a Haverá, mas a reclamação de Akadosh Baruch Hu não foi a Haverá. A reclamação de Akadosh Baruch Hu foi que o povo ele é cabeça dura. Veine am azeh keshe oref hu. Cabeça dura. Por que justo essa foi a reação de Hashem? Hashem podia ter falado, eles fizeram tal Haverá. É isso que pegou Hashem, é isso que incomodou Hashem, que o povo é cabeça dura? Eu procurei, e obviamente quando a gente tem a ajuda de Hashem de fazer uma pergunta legal, a resposta está nos comentaristas. Um dos comentaristas no Humá, chamado Sforno, ele fala o seguinte, que Hashem ficou chateado porque Hashem falou, se eles fizeram uma verá, eu ainda entendo. Mas quando uma pessoa ela é cabeça dura, não tem com quem conversar. Alguém que faz uma verá, ele erra. E errar é humano. Então, se a pessoa ainda é humana, no big deal, porque Hashem falou, eu criei seres humanos que erram. Se ele errou, amanhã ele vai consertar. Porém, se eu tenho um grupo de pessoas, no caso Hashem enxergou assim, Belém Israel, que acabaram de sair do Egito, acabaram de ver milhares, centenas de milagres, no Egito, no mar, no deserto, e agora eles pecam. Que gente cabeça dura! Diz os Forno, é isso que incomodou Hashem, porque com pessoas cabeça dura não tem o que falar. Assim diz os Forno. Eu acabei de falar com vocês, e vocês já esqueceram? Tudo que vocês viram foi para o brejo? Então qual foi a solução de Hashem? Disse Hashem para Moshe Rabbeinu, olha, Habibi, só vai ter uma forma de a gente poder dar continuidade ao povo. Destruindo todo esse povo e começar um povo novo. Até que Moshe Rabbeinu discutiu com Hashem, com respeito, mas foi bem assertivo. Hashem falou, tá bom, eu aceito o seu pedido, eu vou manter esse povo. Mas a vontade de Hashem era destruir o povo porque, não pela Haverá, mas pelo fato deles terem sido Keshe Oref, cabeça dura. E diz os Forno mais uma vez, por quê? Porque alguém que é cabeça dura não tem que conversar com ele, nem tem o que dizer para ele. Mas haverá consequência da cabeça dura.
a Averá mostra que eles foram cabeça dura, mas a reclamação de Hashem não foi que eles fizeram uma Averá. Porque às vezes a pessoa fazer uma Averá é normal, a pessoa erra. O ponto foi, Hashem falou, eu acabei de falar com vocês 1, 2, 10, 20, 100 vezes. E agora, tudo que eu falei não adiantou nada, quer dizer, isso é uma pessoa que ela é blindada, vamos falar assim no português, ou cabeça dura. Então, cabeça dura não tem o que se dizer. O que incomodou Hashem foi, Averá foi a consequência, mas a causa do problema foi o Keshe Oref, cabeça dura. Agora, olhem que interessante. A Torá falou, Veineam Keshe Orefu, é um povo cabeça dura. Né? Agora, se a gente for traduzir as palavras Keshe Oref, dura é Kashe, o que é Oref? Pescoço. Pescoço. Aí eu falei, uau, tá bom, eu entendi a ideia da Torá, mas por que a Torá fala pescoço duro? Em português a gente fala cabeça dura, a gente não fala pescoço duro. Por que se fala Keshe Oref, a tradução literal é pescoço duro? Tá certo o que quer dizer cabeça dura, mas porque a Torá não falou de uma vez cabeça dura e não pescoço duro. O Netziv de Volozhin fala simples. Ele fala o seguinte, o cérebro da pessoa, pessoal, olhem que master, o cérebro da pessoa vai daqui, da parte frontal até a parte de trás. Ele fala que a parte que toma decisões do corpo, parte do cérebro que toma decisões do corpo, já explico para vocês o que é aqui atrás. Então, quando a Torá falou, a Torá não falou cabeça dura, porque olhem que master, a Torá falou pescoço duro, Keshe Oref, por quê? Porque a decisão de fazer um erro ou de fazer um acerto provém de que parte do cérebro? Aqui atrás. Da nuca, assim diz o Netziv. Por isso está escrito nuca dura ou pescoço duro. Quer dizer, a parte de trás do pescoço. Isso quer dizer Keshe Oref. Olhem só que top. Eu escutei isso, eu estava preparando o shiur já faz alguns dias, demorou uns 10, 15 dias para me parar o shiur. E eu, na escola, na Bet Yaakov, teve algumas palestras para professores, e teve uma palestra de neurociência. Eu adoro aprender, eu falei, olha, eu me inscrevi e fui aprender. De repente, no meio da palestra, quase que eu levanto e eu falo, uau, Netziv! Mas eu fiquei quieto, eu me contive. Ela estava explicando para professores e para a gente poder aprender como funciona o cérebro do ser humano. E começou a contar que o cérebro do ser humano tem partes da frente, parte de trás, não é tudo chamado cérebro, tem uma parte chamada cerebelo. Começou a explicar. E começou a explicar e ela falou, olha, a função de cada parte do cérebro, eu quase saí da cadeira quando ela falou isso. A parte da frente define isso, a do meio define isso, a de trás define o poder de decisão. Uau, eu falei, incrível! O que a ciência descobriu recentemente, a Torá falou que Keshe Oref apontando para ser cabeça dura, mas é nuca dura. Por quê? Porque o poder de decidir fazer haverá ou não fazer, no caso, a Reta Egel ou não, provém da onde? Da nuca. E olhem que interessante, pessoal, no cérebro do ser humano tem 86 bilhões de neurônios. Eu repito, eu nem sei que são 86 bilhões. No cérebro do ser humano, cientificamente, tem 86 bilhões de neurônios. Nessa parte de trás, que a Torá falou que Keshe Oref, na nuca, se concentram 69 bilhões dos 86 bilhões de neurônios. Quer dizer, quando a Torá falou que o poder de decisão vem da onde daqui de trás, século 21, a ciência, obviamente, brilhantemente concluiu o que a Torá já havia dito há mais de 3.000 anos atrás. Mas, fechando parênteses, a gente volta e a Torá fala, o problema não é fazer haverá, o problema é ser cabeça dura. E eu acho que quando se fala de tchuvá, o primeiro passo, o primeiro step é o seguinte, não dá para continuar igual. O Rav, no começo, a gente mencionou, falou, se vocês fazem as mesmas averot, por que eu não posso repetir o mesmo shiur? Tinha um fundo de verdade lá dentro. São dias que a pessoa tem que parar para si própria e falar, não dá para continuar igual. Mesmo que eu vou para Selichot e eu acordo mais cedo, a minha conduta assim, como pessoa, não pode ser igual. Mas eu já estou acordando mais cedo, tá certo? Eu tenho uma prática a mais e a Hashem aprecia esse esforço de braços abertos e carinhosos. Mas eu, como pessoa,
não posso continuar igual. Alguma coisa precisa melhorar nesses dias, seja Ben Adam Lachaveró, entre eu e as pessoas que moram do meu lado, que eu vejo e tenho contato, ou Ben Adam Lamakom, ou Ie, com a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Só porque é Chodesh Elul. Suficiente. Só porque é Chodesh Elul. Uma vez, Rav Chaim Shmulevitz, que foi Rosh Yeshiva de Mir em 1900, ele é curioso para a gente saber, só entre parênteses, que Rav Chaim Shmulevitz, a gente escuta a história de pessoas grandes e a gente acha que eles nasceram grandes. Rav Chaim Shmulevitz ficou órfão de pai e de mãe com 16 anos de idade. Rosh Yeshiva de Mir. E ele teve que trabalhar para sustentar a família. Quer dizer que ele não estudou? Ele não podia estudar de manhã, de tarde, ele não podia estudar. Ele tinha que sustentar ele e a família dele, um menino de 16 anos de idade. Ele estudava a Torá à noite. Depois desenrolou, que ele se esforçou tanto e acabou virando o grande Rav Chaim Shmulevitz. Rav Chaim Shmulevitz tinha uma yeshiva perto do Kotel. Ele estava em Yerushalayim, melhor dizendo, desculpa, indo para o Kotel, fazer tefilá. No caminho, ele parou num ponto que não é tão turístico, mas talvez no próximo Bar Mitzvah levem as pessoas para lá. É chamado Yad Avshalom. O que quer dizer Yad Avshalom? Onde está enterrado Avshalom. Quem foi Avshalom? Um dos filhos de David HaMelech. Então, Rav Chaim Shmulevitz estava indo para o Kotel HaMaravi, em Yerushalayim, e falou para o aluno dele, vamos parar eu e você em Yad Avshalom, nesse monumento do filho de David HaMelech, fazer tefilá. Tá bom, o aluno Rav pediu, ele parou, fez tefilá. Depois terminou a tefilá, Rav Chaim Shmulevitz olha para o aluno, vê ele um pouco indignado. Ele pergunta para o aluno, o que você está olhando com essa cara de assim, suspeita? Ele falou, olha Rav, eu já vi fazer tefilá em David HaMelech, se quiser falar, Moshe Rabbeinu, se a gente soubesse onde ele está enterrado, Rabi Akiva, um monte de tzadikim. Mas eu nunca vi ninguém fazer tefilá no Kever de Korah. Então como que vai rezar, fazer tefilá no monumento onde está enterrado quem? O filho de David HaMelech. Por quê? Porque David HaMelech tinha um filho, dentre outros, que David HaMelech teve uma vida, parecia um grande barco viking, tá bom? Um dos filhos de David HaMelech, que era Avshalom, que era onde ele parou para fazer tefilá, fez uma rebelião e arrancou o pai dele do trono. Isso não é falta de Kibud Avayim, é pior. Avshalom, onde eles pararam para rezar, fez uma rebelião contra seu pai David HaMelech e fez um impeachment, removeu o pai dele do trono. Então, perguntou o aluno para Rav Chaim Shmulevitz, Rav, por que a gente fez esse detour para parar aqui, para rezar no Kever de Avshalom? Rav Chaim Shmulevitz responde para o aluno, simples, vai ler o 3º capítulo do Teilim. Mizmor le David bebarcho mifnei Avshalom. Um canto para David HaMelech, que David HaMelech escreveu, quando ele borchou, ele fugiu, barach de quem? De Avshalom, seu filho. E aí ele fala, como assim, um canto? Ele fez um canto quando ele fugiu do filho dele? Ele vai estar se lamentando, chorando. É verdade. Qual foi o canto que David HaMelech fez? E por isso que a gente está rezando aqui, disse ele, é o seguinte, quando Avshalom saiu do mundo, saiu do Olam Hazeh, ele faleceu, David HaMelech ainda estava vivo quando seu filho faleceu, esse filho que se rebelou contra o pai, tirou ele lá do poder. David HaMelech falou no Teirim, em relação ao filho dele, Beni, meu filho. Só que está escrito 8 vezes a palavra Beni, que David HaMelech falou para o seu filho, Avshalom, no Teirim. Falou, por que está escrito 8 vezes? Então, a Gemara explica para a gente que ele 7 vezes, para tirar o filho dele ele estava no -7 lá no Shamayim, num lugar muito desagradável. Cada vez que David HaMelech falava Beni, ele elevava o filho dele do -7 para o -6, -5, -4 até o térreo. E o 8º Beni, meu filho, que ele falou, é para ir do térreo para o Olam Haba. Tá bom, o aluno escutou isso e falou para o pai, tá bom, merci beaucoup. E o que a gente parou para rezar aqui? Disse Rav Chaim Shmulevitz para o aluno dele o seguinte, eu aprendi que o amor de um pai para um filho ele é algo incondicional. Mesmo um filho que morreu rebelde contra o pai, tentando tirar e conseguiu tirar o pai do poder. David HaMelech não poupou esforços e rezou para o seu filho falando Beni, 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 meu filho, 8 vezes.
Então, eu faço questão de fazer tefilá aqui para lembrar para mim mesmo e para saber dos outros Yehudim que independente de quem é o Yehudi, para Kadosh Baruch Hu, todos os Yehudim, independente da situação religiosa que ele tem, são chamados de quem? Beni, meu filho. Qualquer Yehudi, Kol Sheker, mais ainda nós que estamos escutando hoje o Shiur. Independente do nível da pessoa, a pessoa precisa acreditar isso. Muito do não mudança da pessoa provém de não acreditar. A pessoa acreditar, olha, Kadosh Baruch Hu me olha como um filho. Deus é pai. A gente sabe falar isso, mas para acreditar, não é que Deus é pai, Deus é o meu pai. E ele me enxerga como um filho. Rav Chaim Shmulevitz falou, eu quero parar aqui para entender quanto a Kadosh Baruch Hu gosta de mim. Porque se David HaMelech fez isso pelo filho dele, e a Kadosh Baruch Hu é meu pai, então ele também me considera assim, independente do nível que a pessoa esteja. Fiquei pensando, talvez seja essa uma das razões que nós somos chamados de Benei Israel. Benei é filho. Independente do nível que a gente tiver, Kadosh Baruch Hu não chama a gente judeu, Yehudi. Não, Benei, filho. Porque você é meu filho. Independente da situação que a pessoa esteja até Chodesh Elul, ele pode mudar, porque Hashem fala, eu espero e aguardo, porque eu gosto muito de você, de uma mudança. E já que a gente estava falando sobre o cérebro da pessoa, olhem que curioso. Como funciona o cérebro do ser humano? É incrível, pessoal. É incrível como que tem gente que fala, eu quero uma prova que Deus criou o mundo. A maior prova do mundo é se o cérebro, se os olhos da pessoa conseguissem dar uma volta e olhar para dentro e ver o cérebro da pessoa, como o cérebro de cada um de nós é algo perfeito. Claro que teve um criador. O cérebro do ser humano, diziam os cientistas, dá para a gente imaginar como que se fosse um mapa de uma cidade. Bom, mapa. Uma cidade tem ruas. Eu quero ir daqui para o trabalho, ou daqui para a ginástica, ou daqui para tal lugar. Eu sempre procuro o caminho mais conveniente, mais agradável e mais rápido. O cérebro da pessoa funciona exatamente assim. Dentro do cérebro tem ruas, no cérebro de todos nós. E o cérebro ele quer economizar esforço, energia. Então, ele procura um caminho para fazer a mesma coisa que ele já precisa fazer e faz todos os dias de uma forma mais tranquila, menos dolorosa e com menos esforço. Daí a gente entende da onde vem a famosa preguiça. Consegui fazer igual, não quero mudar. Então olha que interessante. Para cada coisa acontecer dentro da cabeça da pessoa, tem literalmente milhões de sinapses que acontecem. Sinapses. Tá bom? Essas sinapses são uma... Sinapse, desculpa. Essas sinapses que acontecem, obrigado. Essas sinapses que acontecem são a ligação de um neurônio com outro. Tem milhões que acontecem a cada minuto. Agora, o cérebro procura padrões para facilitar esse processamento do que fazer e se acostuma com isso. Então, o cérebro próprio resiste a mudanças. Quando eu acordo todos os dias de manhã, eu estou acostumado a, antes de dormir, por exemplo, eu não acostumei a falar o Shema Israel. Para mim, falar o Shema Israel antes de dormir. Para mim, rezar com o minyan. Para mim, não conversar durante a tefilá, eu preciso mudar essas ruas do meu cérebro que se acomodaram e se acostumaram a fazer dessa forma. Mudar não é fácil. Mas por que você não muda? Porque é difícil mudar. Porque quando eu jogo água 1, 2, 20, 200 vezes, 1000 vezes no campo, a terra forma um caminho. Para mudar aquele caminho é muito difícil. No cérebro funciona exatamente da mesma forma. Então é difícil, a mudança gera insegurança no cérebro, porque o cérebro até agora, isso cientificamente falando, ele está acostumado a fazer um certo caminho para fazer aquela atitude. Para que eu mude é difícil. É difícil mudar, mas como que dá para mudar então? Então, é shiur de Elul ou shiur contra o Chodesh Elul que você está dando para a gente? Você está falando que o cérebro é difícil de mudar, está falando uma realidade. Então, beleza, acomoda e deixa rolar, cruise control, piloto automático e não muda nada. Não. Quando que o cérebro muda? Quando ele vê uma motivação para aquele esforço. Por exemplo, o cérebro normal de um aluno, no meio da classe, o que ele quer fazer? Não dá para sair da sala, está fechado. Se ele sair, vão anotar ele. O que o cérebro da pessoa quer fazer? Brisar.
No português, claro, dispersar, pensar em tudo e nada ao mesmo tempo. Agora, quando que o cérebro acorda? Quando o professor chama ele de atenção de alguma forma que clica. Então ele mudou o currículo, o foco normal. Então a mesma coisa. Tá certo que o cérebro da pessoa não quer mudar, mas se tiver uma motivação, muda. O mais tranquilo é ficar sentado. Se tiver um docinho gostoso, eu vou levantar para comer. Ah, sério? Sim. O cérebro acostuma a não levantar para pegar sobremesa. Mas se eu vejo que só tem 10 docinhos e tem 8 pessoas e dentre esses 8 tem algum, vão pegar 2, 3, se eu não correr, eu vou perder o docinho. Então o meu cérebro vai falar, opa, se motiva a levantar, and so on. Ou seja, fazer mudanças não é fácil, o cérebro prefere não fazer nenhuma mudança de conduta, mas se tiver alguma e qualquer motivação, uma mudança maior precisa de uma motivação maior. Então, pessoal, se a gente tiver a motivação de entender que esses dias que vêm na nossa frente, queridos, é uma esteira rolante onde a Kadosh Baruch Hu fala para a gente, sobe na esteira, que eu vou te ajudar. E precisa mudar. O que quer dizer mudanças, pessoal? O que quer dizer mudanças? Eu fiquei pensando alguns ótimos minutos. O que são mudanças? Mudanças é cuidar de fazer Netilat Yadayim. Ou se eu já faço Netilat Yadayim, será que eu molho até o punho quando eu faço? Ou faço um Netilat Yadayim assim, da Baruch? Como que eu faço Netilat Yadayim? Eu jogo água de verdade na minha mão? Ah, mas Rabino, isso é um detalhe. É um detalhe, mais um detalhe, mais um detalhe que em 120 anos a gente fez um novo ser humano. Isso é mudança. Mudança é como eu faço a brachá de Asher Yatzar. Procurei exemplos específicos para não sair daqui sem nada. Será que eu consigo fazer ela parada? Se eu aprender comigo um desses para Chodesh Elul, meu Chodesh Elul já valeu. Eu trouxe alguns, cada um vai se identificar com algum. Por exemplo, ou como eu enxergo a tefilá. Eu vou na sinagoga, volto, estacionar, eu vou de moto, eu vou de carro. Não sabe o rolê que é para ir na sinagoga. Eu já nem vou mais de carro, que não tenho que estacionar, eu vou de moto. Mas para ir de moto eu também preciso acordar cedo, eu preciso ligar a moto, eu preciso sair. Chegar lá, será que daqueles 40 minutos que eu rezei Shacharit, eu me concentrei em uma frase em falar com a Kadosh Baruch Hu? É difícil. Mas se eu parar para pensar nesses dias, eu posso mudar. É possível que uma pessoa ficou na sinagoga, Shabbat, 3 horas, e sem querer, obviamente, porque a pessoa foi nobre de ir para lá, e com certeza foi sem querer, que todo Yudeu é um tzadik, sem querer, das 3 horas ele não rezou uma linha pensando no que ele estava falando. Uau! Falei uma vez isso para mim mesmo. Poxa vida, será que minha tefilá não merece? Eu já estou dando importância. Será que eu não posso dar de verdade importância para minha tefilá? Ou... mas você falou exemplos, Ben Adam lechaveró, Ben Adam lamakom, você trouxe 2 entre eu e Hashem, 3, é verdade. Tem exemplos com a pessoa também. Como que a gente cumprimenta as pessoas? Com que tipo de delicadeza? Isso também faz parte de teshuvá. Se eu não sou tão delicado com as pessoas, ser um pouco mais delicado faz parte de teshuvá. Porque o homem é composto de um total de ações, de pensamentos, então tudo inclui teshuvá. Ou não sei, eu vou até me aventurar hoje, tá bom? Se eu uso para o business, pode ser que talvez aí tenha uma necessidade mesmo. Mas se não, Homer lemachshavá, como se fala em hebraico. Food for thought. Eu preciso ter Instagram e Facebook? Eu não sei. É algo para se pensar pelo menos nesse mês. E se eu já tenho, o que eu preciso avisar para todo mundo que eu faço, que eu deixo de fazer? Que tipos de foto eu preciso colocar no meu? Que a cidade inteira precisa saber. Alguma coisa para pensar, eu acho que isso faz parte de Chodesh Elul de Teshuvah. Outras coisas que também fazem parte de Chodesh Elul de Teshuvah é quando a gente vê um Talmid Chacham andando na rua. A gente não fala nada. Como nós enxergamos essa pessoa? Razito, parasita, inútil, talibã, ou aquele que justo por causa dele tem menos gente sofrendo na nossa cidade, porque são eles que protegem o mundo. E a nossa cidade, com certeza. Isso faz parte de teshuvah. Pessoal, teshuvah quer dizer mudar, ser uma pessoa maior. Uma pessoa me deu um livro de presente, eu estava lendo ontem à noite com meu filho na cama, eu falei, uau, um livro sobre
condutas do Rav Steinman, Zichron Libraha. Pessoal, são 3 linhas que me chacoalhou. Uma vez o Rav Steinman foi dar um shiur em algum lugar. Ele era um senhor de idade, ele chegou, Baruch Hashem, os 3 dígitos de vida. Então, quando ele foi dar um shiur, a voz dele já estava fraca pela idade. Então, colocavam um microfone nos últimos anos da vida dele. E achavam que talvez o Rav devia segurar o microfone, que ficaria mais próximo para que ele pudesse falar melhor. Depois um aluno falou para ele, por que o senhor não segura o microfone? Pessoal, olhem o que é um ser humano gigante. Disse Rav Steinman, eu me acostumei durante a minha vida a não segurar coisas que não são minhas. Uau! Uau! Quer dizer que amanhã então eu não vou abaixar a maçaneta do escritório se eu for visitar um cliente porque não é minha? Não é essa a ideia. Mas tem uma mensagem potente aí atrás. Tchuvá é, será que eu quero, ou eu consigo frear um pouco o natural da pessoa de querer as coisas dos outros? Controlar um pouco minhas marchavot, minhas vontades, também faz parte de Tchuvá. Houveram homens na nossa história que não queriam segurar um microfone porque não é meu. Eu não quero ter nada a ver com coisas que não são minhas. O que é meu eu uso com prazer, o que não é meu, sarten, que o outro use. Isso faz parte de Tchuvá. Olhem que interessante, eu quero contar a vocês uma história. Eu escutei ela faz uns 10, 11 meses, estava esperando chegar um momento, e hoje calhou de ser o momento dessa história. Um Hassid, sabe que os Rebes têm Hassidim, né? Alguns mais, outros menos, mas para ser um Rebbe tem que ter Hassid. Um dos Hassidim de Slonim teve um filho que era Hassid, depois virou mini Hassid, depois virou nada Hassid, e em algum momento o filho dele já desrassidou e já não era mais religioso. Então o pai ficou assustado, falou, você se incomoda de vir comigo no nosso Rebbe? Pelo menos. Então eles foram para o Rebbe de Slonim, o Rebbe de Slonim conversou com ele, e o pai estava todo crente que ele ia sair de lá de volta hassidizado, mas ele continuou desrassidizado. O filho continuou off the derech, infelizmente, não queria mais saber de religião. Bom, o Rebbe de Slonim falou, olha, tudo bem, cada um tem livre-arbítrio, mas ele falou, olhou para ele e falou o seguinte, olha, Habibi, algum dia você ainda vai fazer tchuvá. Aí o menino falou, tá bom, obrigado, amém, saíram, o pai foi fazer a vida dele, o filho a vida dele, e o filho foi com os amigos lá que não tinham nada mais de ligação com o Torá. Um dia esse menino estava na praia, história verdadeira, esse menino estava na praia, foi nadar com os amigos, só que ele acabou indo mais do que devia, já que o Abba não estava por perto, quer dizer, o Abba físico, o Abba outro estava por perto, que está sempre perto. O Abba físico não estava por perto nem aí, mas ele acabou indo longe, os meus amigos desesperados voltaram e chamaram salva-vidas. O salva-vidas corre para salvar o cara, pega o botinho, vai salvar o cara, e esse menino, esse filho daquele Hassid que foi para o Rebbe de Slonim, estava quase sem respiração, morrendo, e o salva-vidas pega ele, carrega ele, põe ele no bote, o menino não conseguia falar, estava vermelho, ele falou 2, 3 palavras para o salva-vidas. Ani lo yaseh teshuvah. Eu não vou fazer teshuvah. O salva-vidas falou para ele, Shu? Como assim? Eu nem sabia que você quase estava vivo. Ani lo yaseh teshuvah. Eu não vou fazer teshuvah? Me explica. O menino se recompôs no bote, voltou à vida, Baruch Mehayem Etim. Ele chega em terra firme e o salva-vidas pergunta para ele, como assim Ani lo yaseh teshuvah? Ele fala, você não sabe, alguns anos atrás eu fui com meu pai, que eu soltei da religião, eu fui com meu pai no Rebbe de Slonim, e ele falou para mim, você não vai morrer antes de fazer teshuvah. Então, eu fiquei falando para mim mesmo, todo o tempo que eu estava na água, eu não vou fazer teshuvah, não vou fazer teshuvah, porque aí certeza alguém vai vir me salvar. E olha que deu certo. É verdadeira a história. Olha como a gente se contradiz. Eu confio tanto no Rav, que eu não vou fazer teshuvah para poder continuar vivo. No caso, em Chodesh Elul, a gente tem que trocar o nosso motto, o nosso pensamento. Eu preciso fazer teshuvah. O que quer dizer a palavra teshuvah, pessoal? O Zohar HaKadosh fala que teshuvah é tashuv com a letra rei.
é voltar para Kadosh Baruch Hu. Tashuv, isso é Teshuvah. Nos exemplos que a gente trouxe, ou cada um que procure algum exemplo que seja peculiar a ele, mas alguma coisa tem que ser feito nesse mês. É um movimento, é chacoalhar. E quando se fala de Teshuvah, tem um ponto que merece atenção, é o seguinte. Quando a gente olha para 613 mitzvot que nós temos, e das 613, a gente já não tem muitas, infelizmente, que são práticas, porque a gente não tem Beit HaMikdash por outras razões, mas é tentar olhar 613 mitzvot, olhar as coisas de jeito diferente. Eu também acho que a Teshuvah é olhar isso como 613 presentes, e não 613 castigos ou chateações que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente. Olhar para o Shabbat, para os Hagim, para o Tefilin, para ter uma casa judaica, para ter uma mezuzá na minha porta. Uau, isso é um presente. São 613 presentes. Isso é Teshuvah também. É um mérito ser um Yehudi. Na verdade é o seguinte, se algum dia a gente entendesse o que quer dizer ser um Yehudi, a gente deveria acordar yupi, de verdade. Sério. Se eu entendesse o que é ser um Yehudi de verdade, e o que aconteceria comigo se eu não fosse um Yehudi, a gente deveria ficar, uau, se algum dia a gente conseguir ter a felicidade de quanto gostoso é ser um Yehudi, eu acho que isso faz parte de Tefillah. De Teshuvah. Estava hoje com uma pessoa no elevador, alguém que eu estudo, e eu falei para ele, eu nunca vi uma coisa dessa. Coisa absurda que ele me contou. Eu falei, nunca vi alguém assim. Ele falou, Rabino, eu vou te ensinar uma regra. Tudo que você ainda não viu é porque você não andou bastante pelo mundo. O mundo já tem de tudo. Tudo que você não viu é porque você não andou bastante no mundo. E é verdade. Que valores... Eu não estou falando que o mundo é horrível, Deus me livre. O mundo é espetacular. Mas que valores, queridos, o mundo já tem para nos oferecer? Que valores já tem para oferecer? O que vai virar o corpo do ser humano? Virou uma lousa o corpo do ser humano. Aonde nós vamos chegar? Até onde vai a liberdade da pessoa? Não preciso dar exemplos. Então, na verdade, quando um Yehudi fala, uau, que zehut que eu tenho de ser Yehudi. A gente mora me permitam, sem ser pejorativo, na bolha, mas a gente tem que, por alguns momentos, pelo menos mentalmente, falar, uau, o que seria de mim se eu morasse lá em Pindamonhangaba, lá no fim do mundo? É verdade. O que seria de mim como um não Yehudi? O que seria de mim como um Yehudi que não tem... O que seria da minha casa? Teria que ver 613 presentes, é verdade. Um Yehudi que não tem a âncora dele presa nesse chão chamado Torá Kedoshá, o que já tem na casa dele, pessoal, infelizmente? O que a gente já vê? Pais que chegam com os filhos com 20 anos e falam, Rabino, me ajuda. Como assim me ajuda? Que menino que quer ser, dá para moldar ele com 20 anos de idade? Talvez hoje com 2, 1,5, não sei se 2 já dá. Então, mas é que a gente já tem Baruch Hashem, mas sem querer a gente acaba não apreciando. Parte da Teshuvah é valorizar o que a gente já tem. Nós temos pelo que acordar todos os dias. Tem muita gente que não tem pelo que acordar. Se o cara já tem dinheiro, acordar para quê? Literalmente ele vive de renda. Acordar para quê? Um Yehudi tem pelo que acordar. É um presente isso. Eu tenho um sentido na minha vida. Dar sentido para as pessoas e ter sentido é uma coisa espetacular. A história se passa num táxi em Israel. Em táxi em Israel tudo pode acontecer, tá bom? A história é 100% verdadeira, só não tem sobrenome. Esse indivíduo, vamos chamar ele de Aaron, ele entra no táxi e o taxista abre a porta, ele senta e o taxista fala para ele uma palavra, Le'an. Quer dizer, Le'an? Para onde você quer ir? Esse Aaron fala para o taxista, Nahag Nechmad. Querido taxista, Erev Tov Adoni, boa noite. Eu estou indo para tal local. O taxista olha para ele e fala, Marta, o que você me falou? Aí o passageiro nem entende. Aí ele fala para ele, Yela, tikanes. Aí fecha a porta, o taxista, e começa a dirigir para o destino. No meio
dessa corrida, o taxista, por incrível que pareça, amolece o coração. E ele fala, olha, meu nome, taxista dizendo para o passageiro Aharon, meu nome, taxista, é Uri. Olha, eu vou te contar uma coisa. Para ser sincero, minha vida está muito difícil. Eu comecei a dirigir às 8 da manhã, são 6 da tarde, e é todos os dias a mesma rotina. Um passageiro reclama do preço, outro passageiro pede desconto, outro passageiro pergunta se pode pegar mais uma pessoa no caminho, e cada um não quer pagar o valor, e quem vai pagar, e eu escuto a briga, e eu que preciso receber o fim do taxímetro, cada vez para receber um suor. Eu não aguento mais esse trabalho. São 12 horas de jornada por dia. Kavod Arav, vira o taxista para Aharon, o passageiro, eu gostaria de lhe dar um presente. Aí o passageiro fala assim, como assim? É uma pegada essa? Pegadinha? Falou, olha, eu tenho 53 anos de idade, disse o taxista para o passageiro. Faz exatamente 40 anos que eu não coloco tefilim. Tomem vocês as conclusões. A gente faz bar mitzvah com 13 anos, lembrem disso. Ou seja, eu coloquei tefilim, one time, alive. Uma vez na minha vida. Graças a você, amanhã, Rav, não era um Rav, mas era uma pessoa religiosa, então o taxista olhou para ele como Rav, eu vou colocar tefilim. E ele pegou o telefone do passageiro e Shalom al Israel. Passado-se algumas semanas, toca o telefone, história verídica, mais uma vez, na casa do passageiro. Toca o telefone lá, na casa de Aharon, o passageiro, e os filhos atendem. Quem é? Queremos falar com Aharon. Quem é? Uri, o taxista. Aí o dono da casa fala, Uri, o taxista, deve ser trote. Eu não sei quem é Uri, o taxista, não lembro, mas ele atende, ele começa a se explicar, tal. Ele atende e fala, quem é? Fala, Uri, o taxista. Ele falou, Na'ag Nechmad, Erev Tov, Adoni. Querido motorista, muito boa tarde, querido. Muito boa noite. Ele falou, eu queria te contar que desde aquele dia, algumas semanas atrás, que você falou para mim essas palavras quando eu entrei no táxi, querido taxista, muito boa noite. Eu falei para você que ia colocar tefilim, não só que ia colocar tefilim, eu vou te falar hoje que eu continuo colocando tefilim durante todas essas semanas, até hoje. Ele falou, uau, muito obrigado, que bom que você me ligou para me contar isso. Aí ele falou, eu não te liguei para te contar isso. Ele falou, opa, então para que você me ligou? Ele falou, a razão que eu te liguei é para escutar aquelas doces palavras que desde que você saiu do meu táxi, nenhum passageiro mais me falou. Nahag Nechmad, querido motorista, Erev Tov Adoni, muito boa noite. Eu liguei para te contar isso. E já que eu estou na linha, eu vou te falar mais uma coisa. Eu comecei a colocar tefilim depois de 40 anos, ou seja, coloquei uma vez no meu bar mitzvah e nunca mais, e comecei a colocar tefilim. Eu falei para mim mesmo, poxa vida, agora está chegando o Pesach, não combina com alguém que coloca tefilim não fazer ceder de Pesach. Então esse ano foi o meu primeiro ceder de Pesach. E desligou o telefone com ele e falou, Erev Tov, Uri Ayakar, e desligou o telefone. Pessoal, se comportar de uma forma delicada também quer dizer, nesses dias, se aproximar de Akadosh Baruch Hu. Porque quando eu sou um Yehudi, e toda pessoa é carente de uma palavra boa. Tem gente que parece que é 4x4, mas é só perfil, é só vitrine. Todo mundo precisa de uma palavra boa. E se eu sou um Yehudi e entrei no táxi, quanto demorou? É um costume ser delicado. Nahag Nechmad, Erev Tov Adoni. Pronto. Se você estiver no Brasil, você não vai falar isso que não vai adiantar nada, vai traduzir. Mas a ideia a gente aprendeu. Um homem que nunca imaginou que isso ia acontecer, colocou tefilim. E se eu coloco o tefilim, não condiz comigo não fazer ceder de Pesach. E aí vai a escala, mas não é por ele, não é para ser, entre aspas, missionário. É porque eu preciso melhorar nesses dias. Estava lendo, nosso estilo também é cultura, eu preciso ler bastante. Não sei se vocês lembram daquele velejador que atravessou o Atlântico, acho, né? Isso, Americ Link. E quando eu li sobre, eu lembro que eu
eu li alguns bons anos atrás sobre ele, eu reli um pouquinho o livro e eu vi uma frase que ele fala e me chamou a atenção. Eu falei, uau, Amir Klink e Chodesh Elul. Olha o que ele fala, pessoal. Em alto mar nós costumamos a dizer, ninguém pode dormir antes de resolver o problema. Porque se não resolver o problema hoje à noite, vai lá saber se amanhã o barco vai estar aqui, né? Ou vai estar, não vai estar de ponta cabeça. Fiquei pensando comigo mesmo, talvez esse tenha que ser nosso lema de Chodesh Elul. Não dá para dormir, perder Chodesh Elul, antes de resolver alguma coisa que todos nós podemos melhorar. É isso mesmo. Quando a gente olhar uma garrafinha escrito agite antes de usar, tem que lembrar de Chodesh Elul. Tem que alguma coisa dentro da gente agitar. Ah, mas eu fui fazer Slichot. Slichot é uma mudança, mas é uma mudança que, de novo, a Hashem aprecia, claro, porque é difícil acordar cedo, e acordar mais cedo ainda é mais difícil, mas isso é para gerar alguma mudança dentro de nós. Não, entre aspas, ficar só na Slichot. Porque a Hashem fala, eu preciso que a pessoa mude. Não dá para continuar igual. Ah, mas o que quer dizer mudar? Mudar é aqueles exemplos que a gente falou. Algum ato mudar, isso não é grande, é gigante para Kadosh Baruch Hu. O que eu vou contar para vocês, eu fiquei na dúvida se eu falo ou se eu não falo, mas já que não é um grande Rav, é muito mais do que um grande Rav falou, eu vou compartilhar com vocês. Houve um Rav que viveu, obviamente, em Lublin, porque o nome dele é Rav Tzadok HaKohen Lublin, ele viveu mais ou menos em 1850. E ele fala o seguinte, pessoal, é um homem gigante e é uma coisa que ninguém nunca escutou, mas eu queria compartilhar com vocês. Em Parashat Chayei Sarah, está escrito que Sarah viveu quantos anos? 127 anos. E o Pasuk termina dizendo, esses foram Shenei Chayei Sarah. Sarah viveu 127 anos, foram os anos de Sarah. Então, obviamente, o Rashi pula da cadeira e diz que, obviamente, Sarah viveu 127 anos, obviamente que esses são os anos de Sarah. Porque essa redundância, essa repetição, que Shenei Chayei Sarah, esses são os anos de Sarah. Rashi diz, Kulan Shavim Letová. Todos os anos de Sarah foram espetaculares. Assim diz Rashi. Diz Rav Tzadok HaKohen Lublin sobre isso o seguinte. O Het, o pecado, é inevitável para que a pessoa chegue ao nível onde ele tem que chegar. Só quando eu escutei isso, eu escutei algumas vezes porque eu não acreditei no que eu escutei. Eu espero que eu consiga transmitir isso de verdade, que pelo menos fique assombroso isso para a gente. Diz Rav Tzadok HaKohen Lublin, Zichron Libracha, o seguinte, o propósito do Het, da haverá, do erro, é para que a pessoa faça tshuva. Não quer dizer que eu posso fazer um erro por querer, proibido, disse ele. Mas o erro já foi feito, diz ele, que é impossível a pessoa chegar no nível onde a Kadosh Baruch Hu espera que a pessoa deve chegar, sem que ele faça a haverá que ele já fez. Sem a haverá que a pessoa já fez, não pode fazer de propósito, é impossível que a pessoa consiga chegar no nível que a Kadosh Baruch Hu espera. Ele traz uma prova. Tem um episódio que Eudá e Tamar, a gente vai falar de uma forma bem sucinta, Eudá acabou tendo, sogro de Tamar, acabou tendo relações com ela, e quando ele percebeu que Tamar estava grávida, não sabia que ela estava grávida dele, ele falou, Tzadekah mimeni. Diz Rav Tzadok HaKohen Lublin, Tzadekah mimeni quer dizer o que Hashem disse, mimeni quer dizer, não eu Eudá, mimeni de Akadosh Baruch Hu. Porque Eudá só conseguiu chegar no nível que ele chegou, que a Kadosh Baruch Hu esperava dele, que todo o reinado de Bnei Israel saiu, porque Hashem falou, mimeni. Depois dessa verá com a tshuva que você e Eudá fez, você chegou onde você devia ter chegado, e sem a verá, não seria possível chegar nesse nível. Algo assombroso, que se ele não falasse, seria um crime falar isso. Ou seja, diz Rav Tzadok HaKohen Lublin, as seguintes palavras, que tem algumas averot, que a pessoa acaba cometendo quando ele já cometeu, não que possa cometer, que são programadas desde Sheshet Yemei Bereshit, desde a criação do mundo. É isso mesmo. Ele fala, Vehaya me'amitat Hashem itbarach shemo ken. Tinha que acontecer aquela verá. Sério? Então conclui Rav Tzadok HaKohen Lublin o seguinte, que não é que já que eu fiz a verá, eu faço tshuva, como a gente estudou até hoje. Não! O propósito da verá é a tshuva.
Não que já que eu fiz haverá eu faço tshuva. Agora que eu fiz haverá só existiu para que eu possa fazer tshuva. Novidade. É isso mesmo. Inclusive, Rav Buni Mipshischa costumava dizer que depois de 120 anos da vida da pessoa, a pessoa talvez tenha uma resposta para Kadosh Baruch Hu porque ele fez uma haverá. Você vai falar, por que você fez haverá? Talvez a pessoa vai falar, era difícil, estava cansado, estava nervoso, estava bravo. Mas disse Rav Buni, o porquê você não fez tshuva, para isso a gente não vai ter nenhuma resposta. Para ter feito haverá na primeira instância, talvez a gente tenha uma resposta. Mas por que não corrigiu o Keshe Oref, o cabeça dura? Para isso, a gente não sei se vai ter resposta. E com isso a gente termina, sempre que alguém falar para a gente, Abal Mil Ashrin, que a gente vive até os 120, pessoal, por que a pessoa tem que viver 120 anos? Fazer o quê? Quantos restaurantes ele ainda já pode conhecer? É para isso? Quanto já dá para viajar? O Rabino, o mundo é grande. Tem cara que já falou, eu já fui o mundo inteiro, não tem mais onde descobrir. Eu já fui para mais lugar do que já custou. Aonde dá para ir? Por que a gente fala para as pessoas viva 120 anos? Abal Mil Ashrin. A resposta que Hashem fala para a gente, com isso a gente termina, é o seguinte. Hashem fala, eu sei que não é fácil mudar. E demora 120 anos para chegar onde a gente precisa. Não é que Hashem espera uma mudança do dia para a noite. Mas alguma mudança precisa sim existir. Não dá para terminar esses mês tão querido para Hashem, com eu acordei mais cedo e fui para Slichot. Eu comi 70 quilos de maçã. O preço da Romano Sacolão, que até hoje valia R$1, vai subir para R$200, porque todos os vão correr comprar, eles não entendem nada, mas sobe as ações das romãs, né, que não tem 613 caroços, não é por isso que se come. Não dá para o meu mês ser que eu escutei os toques do shofar 12 vezes. 1000 vezes. Eu fui em toda a sinagoga para escutar o toque do shofar. Tá bom, parabéns. É louvável isso. Mas a pergunta que Kadosh Baruch Hu faz para a gente é o que eu mudei? O que nós mudamos na nossa conduta? Que Bezat Hashem, a gente possa escolher uma coisa e mudar e lembrar que a gente vive 120 anos porque uma mudança mais uma, em 120 forma uma pessoa espetacular que a Kadosh Baruch Hu espera de cada um de nós.